sou a Tayana e hoje nós vamos estudar eletrodinâmica e circuitos elétricos. Anteriormente, vocês estudaram eletrostática, que é o estudo da carga elétrica. Agora na eletrodinâmica, a gente vai continuar estudando a carga elétrica, porém agora essa carga elétrica ela vai estar em movimento. A essa carga elétrica em movimento, nós damos o nome de corrente elétrica. Então, por definição, a corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor, quando o mesmo está sujeito a uma diferença de potencial. Então, se nós pegarmos um fio condutor e aplicarmos uma diferença de potencial, os elétrons eles vão começar a se mover dentro desse fio de maneira ordenada. Dessa forma vai surgir a corrente elétrica. Todo condutor possui elétrons livres, só que a corrente só vai ser gerada quando eu aplicar uma diferença de potencial. Então, eu apliquei uma diferença de potencial, as cargas começam a se mover. Convencionalmente, nós adotamos o sentido do positivo para o negativo para a corrente elétrica. Mas este não é o sentido real. O sentido real é do negativo para o positivo. Porém, para a resolução de exercícios, para o nosso estudo da eletrodinâmica, a gente vai considerar que a corrente vai do maior para o menor, porque isso não altera o valor da corrente em si, ela vai alterar apenas o sentido. Então, como a gente está adotando esse sentido, não vai fazer diferença. A gente pode determinar a intensidade dessa corrente elétrica, que é dada por a variação de carga pela variação de tempo. Ou seja, a corrente elétrica nada mais é a quantidade de carga que passou por um fio condutor numa determinada quantidade de tempo. E se nós formos pegar a unidade da carga é Coulomb e a unidade do tempo é segundo. Seria Coulomb por segundos. Porém, foi determinada a unidade de medida ampere, em homenagem ao físico Ampere, e é representada pela letra A. Existem dois tipos de corrente utilizadas nos dias de hoje: a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, como o próprio nome já diz, ela é contínua, ou seja, o seu valor é o mesmo ao longo do tempo, não varia. Então, aqui nós temos uma corrente de intensidade I, que manteve-se assim durante todo o intervalo de tempo. Esse tipo de corrente é utilizado em equipamentos eletrônicos, como computadores, celulares, televisores, câmeras fotográficas. Então, esses equipamentos fazem uso da corrente contínua. E nós temos a corrente alternada, onde o sentido da corrente ele vai invertendo ao longo do tempo. Então, vai ter momentos que a corrente é positiva, vai ter momentos que a corrente é negativa. Então, ela vai possuir um valor de pico, que vai ser o máximo valor, e também um valor médio, que seria a parte contínua dessa corrente. A corrente alternada, ela é utilizada para transportar potência em longas distâncias. Então, essa é a corrente que a gente utiliza no nosso sistema elétrico, porque as unidades geradoras elas estão muito longe das unidades consumidoras. Então, para poder fazer o uso da corrente contínua dos nossos equipamentos eletrônicos, os mesmos possuem fontes. Então, quando você tem um notebook, um carregador de celular, ele não tem só o fio e o plug, ele tem uma partezinha maior ali que é a fonte, que é onde ocorre a conversão das correntes. Então, para que a corrente elétrica exista, é necessária a aplicação de uma diferença de potencial no condutor. Então, quando a gente aplica uma diferença de potencial no condutor, nós temos um circuito elétrico. O circuito elétrico nada mais é do que um caminho fechado que a corrente percorre. E esse caminho ele é composto de uma fonte de tensão, que vai aplicar uma diferença de potencial, de resistores, capacitores e cargas. Existem outros elementos, mas a gente não vai se ater nesses elementos agora. Esses elementos são, por exemplo, indutores, temos também os dispositivos de segurança como chaves, relés, disjuntores. A gente vai se atentar apenas a fonte, resistor, capacitor e carga ou receptores. São esses os elementos dos circuitos que a gente vai estudar aqui hoje. Então, o primeiro elemento do circuito elétrico a ser estudado são os geradores. Os geradores, então, eles são responsáveis por aplicar uma diferença de potencial no circuito. Eles vão gerar a nossa chamada tensão. Eles são representados, então, por essas duas barrinhas, onde a barra maior representa o positivo e a barra menor representa o negativo. Internamente, o gerador é constituído, então, de uma força eletromotriz, que é a tensão a qual ele gera, e uma resistência interna. Essa tensão, então, vai fazer com que haja uma corrente, como há uma resistência interna, há uma perda de tensão.
Então, a tensão que o gerador vai aplicar na carga, no circuito, ela é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. E a gente também pode dizer que a força eletromotriz é, então, a tensão nos terminais do gerador mais a resistência vezes a corrente, que é a queda de tensão no gerador. O gerador, ele tem a capacidade de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, nos dias de hoje, a gente tem vários tipos de geradores elétricos. Temos as usinas hidrelétricas, que geram energia elétrica através da energia potencial e da energia cinética da água. Temos as termoelétricas, que geram transformando energia térmica da queima dos combustíveis para energia elétrica. A energia solar fotovoltaica transforma os fótons da radiação solar em energia elétrica. A energia eólica também vai gerar através da energia cinética produzida pelos ventos. Então, qualquer dispositivo que possa transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica é um gerador. Pilhas, baterias também são geradores que transformam energia química em energia elétrica. Os geradores podem ser associados de duas maneiras, em série e em paralelo. Então, quando eu tenho uma associação em série, eu tenho geradores que estão ligados um no outro por um ponto em comum. Então, aqui o gerador 1 e o gerador 2 estão ligados por esse ponto. O gerador 2 e o gerador 3 estão ligados nesse ponto. Então, todos eles estão em série. Percebam que quando eles estão em série, eu tenho apenas um caminho para a corrente. Certo? Que vai ser esse caminho aqui. Dessa forma, a corrente que passa por cada gerador, ela é a mesma. Só que as tensões, elas vão se somar. Então, quando eu tenho uma associação de geradores em série, eu tenho uma tensão maior que a tensão de cada gerador. Então, eu vou ter que a força eletromotriz total vai ser igual a E1 mais E2 mais E3. E a tensão total vai ser a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3. Então, quando que eu vou utilizar essa associação em série? Quando eu tiver que aumentar a tensão. E não puder ter um gerador só com aquela tensão. Então, eu coloco 3 geradores em série e vou ter uma tensão maior. Agora, o paralelo. Quando esses geradores vão estar conectados em paralelo? Quando eles tiverem 2 pontos em comum. Então, E1 e E2 estão conectados, tem esse ponto e esse ponto em comum. E2 e E3 tem esse ponto e esse ponto em comum. Dessa forma, eles estão ligados em paralelo. Quando eles estão ligados em paralelo, a minha tensão, ela vai ser a mesma para eles. Então, E1 é igual a E2 é igual a E3. Só que a minha corrente, eu tenho 3 caminhos diferentes para minha corrente. Então, eu vou ter uma corrente que sai daqui, eu vou ter uma corrente que sai daqui, e eu vou ter uma corrente que sai daqui. Vou ter um I1, um I2 e um I3. Aqui, neste ponto do circuito, todas elas vão se juntar, me formando um I total. Então, as minhas tensões, elas são iguais. E as minhas correntes, então, elas vão se somar. Quando essa associação é usada? Ela é utilizada quando eu quero diminuir a corrente de cada gerador, ou seja, quando eu tenho uma corrente muito alta, então eu coloco vários geradores para que cada deles produza uma corrente condizente. Isso é utilizado nas usinas de geração de energia, por exemplo, usinas hidrelétricas. Os geradores, eles são ligados em paralelo, eles todos têm a mesma tensão. Eu vou dar o exemplo de Itaipu Binacional, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Ela tem 20 geradores, todos os geradores têm uma tensão de 13,8 kV, todos eles estão ligados em paralelo, então cada um vai mandar uma corrente, porque a carga conectada a ela é muito alta. Então, se eu tivesse um gerador, esse gerador ia ser muito grande
ele seria inviável, teria uma tensão também muito alta. Então seria inviável. Dessa forma eu coloco 3 geradores, diminuindo a corrente que cada um entrega. Os resistores são dispositivos que apresentam resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? A resistência elétrica é a capacidade de um corpo de resistir à passagem de corrente. Existem corpos que só apresentam resistência, que são chamados resistores, e a maioria dos corpos apresentam resistência elétrica e outras características, como capacitância, indutância. Então, os resistores são equipamentos que apresentam apenas resistência elétrica e são utilizados principalmente em eletrônica para limitar a corrente que passa por um corpo. Já na parte de energia elétrica mesmo, esses resistores eles são utilizados em equipamentos que visam aquecer alguma coisa, como por exemplo chuveiro, ferro de passar, chapinha de cabelo, secador, sanduicheira. São equipamentos que esquentam. Esses equipamentos eletricamente eles são formados apenas de resistores, porque o resistor ele perde corrente elétrica por efeito Joule, ele transforma então energia elétrica em energia térmica. Já a resistência elétrica, ela está presente em todos os corpos. Alguns possuem uma resistência maior e alguns possuem uma resistência menor. Nosso corpo humano, por exemplo, ele possui resistência elétrica. Nós somos capazes de conduzir corrente elétrica, logo a nossa resistência ela não é tão alta. Significa que quanto mais alta a resistência de um corpo, menos corrente ele vai transmitir. Existem então as leis de Ohm, que vão relacionar a resistência de resistores considerados ômicos. Resistores ômicos são resistores que seguem a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela nos diz então que a resistência de um corpo é proporcional à corrente. Ela é proporcional. A corrente de um corpo é proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente. Ou seja, para encontrar a resistência de um resistor ômico, é só eu fazer a tensão aplicada nele dividido pela corrente aplicada nele, que eu vou encontrar então o valor da resistência. O valor dessa resistência ele é dado em ohms, em homenagem ao ohm. Então, se eu encontro a resistência fazendo tensão vezes a corrente, a tensão aplicada em um resistor, ela vai ser igual à resistência multiplicada pela corrente que passa nesse corpo. E a tensão é dada em V, volts. Já a segunda lei de Ohm nos diz que a resistência elétrica é uma característica do material e ela vai depender da resistividade do material, do comprimento e da área. Então, a resistividade do material é representada por ρ, o comprimento é o L, em metros, e a área é em metros quadrados. A área é a área da seção transversal do fio, não é a área total do resistor. É a área da seção transversal. Né? Aqui também, como a resistência, é dada em ohms. Então, o que vai determinar mais a resistência do material é a própria resistividade. Quanto maior for a resistividade do material, maior vai ser a resistência e menos condutor ele vai ser. Quanto menor a resistividade do material, menor a resistência. Então aqui eu trouxe a resistividade do cobre e da prata. O cobre é o material do qual são feitos a maioria dos fios condutores. Então a resistividade dele é de 0,0162 ohm vezes milímetro ao quadrado por metro. E a da prata é de 0,0158 ohm milímetro quadrado por metro. Então, os dois apresentam resistividade baixa, porém, a da prata é menor. Logo, a prata é um melhor condutor do que o cobre. Ela só não é mais utilizada do que o cobre por questões financeiras, mas o cobre também apresenta uma resistividade bem baixa, ou seja, ele vai apresentar menos perdas de energia do que outros materiais por aí. Por isso,
nós utilizamos então esse material como material condutor. Então, como eu falei no comecinho da parte de resistores, o resistor ele perde energia elétrica, ou melhor, ele transforma energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Então, o que acontece no efeito Joule? O resistor ele vai dissipar energia elétrica, que vai ser transformada em energia térmica. Geralmente, essa energia transformada, ela é considerada perdas, porque ela acaba não sendo utilizada para nada, exceto em equipamentos que são feitos justamente para isso, como chuveiro elétrico, chapinha de cabelo, ferro de passar, churrasqueira elétrica. São equipamentos que a gente utiliza justamente por causa do calor. Então, esse efeito Joule, nesse caso, não é considerado perda, porque ele é a energia que a gente utiliza. E como a gente vai calcular essa energia térmica que foi... E como que a gente vai calcular essa energia elétrica que foi transformada em energia térmica, né? Que agora é energia térmica. Que seria o calor, vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado vezes o tempo. E essa medida, ela é dada geralmente em joules. J. Por isso, né, o efeito Joule. Agora nós vamos ver a associação de resistores. Assim como geradores poderão ser associados, os resistores também podem ser associados. A primeira associação é a associação em série, que a gente já viu que para ter uma associação em série, a gente precisa que os elementos tenham um ponto de conexão em comum. Então aqui nós temos este ponto e este ponto, ou quando eles estão em sequência. E como vai ser essa resistência equivalente? A gente vai poder calcular uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente vai ser dada pela soma dos resistores. Então, vai ser R1, mais R2, mais R3, e assim sucessivamente. Como o meu circuito ele começa e termina no mesmo ponto, eu não tenho nenhuma ramificação, a corrente ela só tem um caminho para percorrer. Dessa forma, a corrente que percorre todo o circuito vai ser igual. Então, a corrente que passa por esse resistor, a corrente que passa por esse resistor, a corrente que passa por esse resistor, elas são todas iguais. Então, I1 é igual a I2, que é igual a I3. E assim, quantos Is eu tiver. Já os resistores apresentam queda de tensão, justamente porque há perda de energia. A corrente permanece a mesma, então eu preciso que a minha tensão diminua. A tensão sobre um resistor, a gente viu anteriormente na primeira lei de Ohm, que é igual a RI. Então, cada resistor vai apresentar sua própria tensão e a tensão total do sistema vai ser a soma de todas as tensões. Então, vamos fazer aqui a associação em série desses resistores desse circuito. Vai ser, então, meu R equivalente. É simplesmente só somar. Vai ser 2 mais 3 mais 5. Meu R equivalente vai ser igual a... Então, a segunda associação de resistores é a associação em paralelo. Quando eles vão estar ligados em paralelo? Quando eles tiverem dois pontos de conexão em comum. Então, aqui nós temos esses dois resistores de 3 e 6 ohms que têm dois pontos de conexão em comum. Estão ligados, conectados no mesmo fio. Como a gente vai calcular a resistência equivalente deles? A resistência equivalente para um circuito com resistores em paralelos é dado sobre 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais quantos resistores eu tiver. Para circuitos que apresentam dois resistores, a gente já tem uma formulazinha pronta, já tirado o mínimo múltiplo comum e invertido a equação, que fica a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre
R1 mais L2, para quando eu tiver dois resistores em paralelo. Como vai ficar, então, a tensão e a corrente nesse circuito agora? Aqui a gente tem nossa tensão, nossa diferença de potencial, e a gente viu que para associação de geradores em paralelo, a tensão vai ser a mesma para todos. O mesmo ocorre com os resistores. Em paralelo, a tensão aqui nos terminais desse resistor é igual à tensão aqui. Então, a tensão do gerador da fonte vai ser igual à tensão do resistor 1, que vai ser igual à tensão do resistor 2. Já a corrente, aqui ela tem dois caminhos para seguir. Então, ela sai aqui do meu gerador, vem para cá, um pouco dessa corrente vai vir para esse resistor de 3 ohms, e o outro pouco da corrente vai vir para cá. Então, eu vou ter um I total, um I1 e um I2. E a corrente do sistema, então, vai ser a soma de I1 mais 2. Então, vamos usar essa fórmula. R1 vezes R2, 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. 3 mais 6, que vai ficar igual a 18, dividido por 9, que fica igual a 2 ohms. Então, quando eu tiver duas resistências em paralelo, ou 3, né, não importa, o paralelo a resistência equivalente, ela vai ser sempre menor que a menor resistência. Então, nesse caso aqui deu 2. 2 é menor que 3. Se você estiver fazendo seu cálculo de dois resistores em paralelos e a resistência equivalente der maior que a menor resistência, alguma coisa está errada, é preciso refazer os cálculos. Então, lembrem sempre disso para não errarem os exercícios. A resistência equivalente paralela tem que ser menor que a menor resistência. Agora, nós vamos falar sobre os capacitores. Os capacitores são dispositivos que dentro de um circuito elétrico armazenam essa energia. Eles são formados por duas placas paralelas e um dielétrico, que é o meio do qual é feito o vão entre as placas. Então, como ele funciona? Quando aplicada uma DDP no circuito, os elétrons vão se acumular em uma das placas, fazendo com que na outra placa surjam cargas positivas. O surgimento dessas cargas, tendo cargas negativas e positivas, vai fazer com que surja um campo elétrico. Então, teremos uma corrente do outro lado do capacitor. A capacitância, ela pode ser calculada pela carga. A capacitância, ela pode ser calculada pela carga que o capacitor armazena, dividido pela tensão que é aplicada sobre o capacitor. E essa capacitância é dada em Faraday, representada pela letra F. Faraday é uma unidade de medida muito grande. Então, os capacitores utilizados nos equipamentos, geralmente são na casa de microfarads, nanofarads e picofarads. Lembrando que micro é igual a 10 na menos 6, nano é 10 na menos 9 e pico é igual a 10 na menos 12. Então, como o capacitor é um equipamento que carrega e descarrega, ele apresenta curvas que representam o comportamento da carga e descarga desse capacitor. Então, assim que é aplicada uma diferença de potencial sobre um capacitor, essa carga vai aumentando com o passar do tempo até chegar no limite máximo de carga. Depois que ela chegou no limite máximo de carga que o capacitor aguenta, essa carga vai ser praticamente constante ao longo do tempo. E para descarregar é o contrário. Então, foi retirada essa diferença de potencial do capacitor, a carga que estava no máximo, ela começa a decair até chegar em um valor muito pequeno, né, muito próximo de zero, constante também com o passar do tempo. Essa curva de carga e descarga, ela geralmente é quase instantânea. Um exemplo disso são os flashes das câmeras fotográficas. Quando nós apertamos o botão da câmera fotográfica, aparece uma luz que assim que a gente solta o botão, desaparece, né? Essa luz pisca. Isso nada mais é do que um capacitor sendo carregado quando apertamos o botão e descarregado quando esse botão é solto. É assim que funciona o flash. Outro exemplo são fontes de notebooks que tem uma
luz para indicar quando ela está ligada na tomada. Essa luz é um capacitor. Quem tiver um notebook que a fonte apresente essa luz, pode olhar que quando retirar essa fonte da tomada, a luz ela não se apaga na mesma hora. Por quê? Porque é um capacitor e ela vai estar descarregando. Então, quando ela apagar, significa que o capacitor foi descarregado. E com isso demora um tempo. É um capacitor com uma curva de descarga um pouco mais lenta. Nós também podemos medir a energia de um capacitor. Essa energia é dada por Q vezes U sobre 2. E se a gente lembrar, a capacitância, ela pode ser calculada pela carga do capacitor sobre a tensão. Então, se a gente isolar a carga, nós vamos ter que a carga é igual a C vezes U. Então, a energia também pode ser medida como C, U ao quadrado, sobre 2. Então, a gente pode usar qualquer uma das duas fórmulas para calcular a energia armazenada no capacitor. Assim como os resistores e os geradores, os capacitores também podem ser associados tanto em série quanto em paralelo. Para os capacitores associados em série, nós teremos uma capacitância equivalente calculada da mesma forma que a gente calcula a resistência equivalente dos resistores associados em paralelo. Então, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim sucessivamente, quantos capacitores em série eu tiver. E os capacitores em paralelo, nós podemos calcular como nós calculamos as resistências em série, sendo, então, capacitância equivalente igual a C1 mais C2 mais C3, quantos capacitores em paralelo eu tiver. Então, o cálculo das capacitâncias equivalentes para os capacitores em série em paralelo é ao contrário do cálculo para resistores em série em paralelo. Vamos agora para o último elemento do nosso circuito elétrico e a razão do qual tudo isso precisa existir, que são os receptores ou também as cargas. Os receptores, eles são elementos que transformam a energia elétrica em outro tipo de energia para que possa ser utilizado. Por exemplo, o chuveiro elétrico transforma a energia elétrica em energia térmica. Um ventilador transforma energia elétrica em energia mecânica. Uma lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa. Então, qualquer equipamento que transforme energia elétrica em outro tipo de energia é um receptor, ou também chamado de carga. Esse receptor, ele vai apresentar uma potência, né? Ele vai consumir uma potência que a gente vai chamar de, que pode ser calculada como o produto da tensão e da corrente desse receptor. Esse receptor, ele apresenta uma resistência interna, então ele vai apresentar perdas por calor, ele vai ter uma potência dissipada em calor. Essa potência dissipada, chamada de PDzinho, vai ser igual a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Então, como que vai funcionar como que a gente pode representar esse receptor? Eu vou fazer um desenho aqui só para exemplificar melhor para vocês. Então, digamos que eu tenho aqui a minha carga em si, que é onde eu preciso da energia elétrica, e aqui eu tenho minha resistência interna. Aqui é o terminal da minha carga, e aqui eu tenho uma tensão 1, aqui eu vou ter uma resistência, e aqui eu vou ter então uma força eletromotriz que eu vou chamar de E'. A tensão que chega no terminal da minha carga, ela tem que ser suficiente para queda de tensão do resistor e para alimentar a carga propriamente dita. Então, vai ser E' mais R vezes I. O receptor, ele vai apresentar uma potência, mas o que ele consome é energia. E o que é essa energia? Essa energia nada mais é do que a potência vezes o tempo, né? Já foi visto lá na parte de energia mecânica, a parte de potência, né? Que a energia, então, seria essa potência vezes o tempo, ou a potência é a energia dividida pelo tempo. Então, a energia elétrica, ela vai ser igual a potência vezes o ΔT. Aqui, a potência é dada em watts, representada por um W maiúsculo. A energia elétrica, ela geralmente não vai ser medida em joule, ela geralmente é medida em watt-hora. Então,
Também é comum a gente ver a representação quilowatt, quilowatt-hora. A conta de energia mesmo, ela vem em quilowatt-hora. A potência, como a gente pode ver, ela depende tanto da tensão quanto da corrente. Então, se acaso eu diminuo a tensão sobre um equipamento, a corrente ela vai ter que aumentar, porque a potência do equipamento ela vai ser sempre aquela. Por exemplo, se você comprar um chuveiro, a potência desse chuveiro é 500 mil watts, que é o comum. Se esse chuveiro for 220, ele vai apresentar uma corrente menor que se ele for 127. Então é por isso que equipamentos 220 queimam em 127, porque 127, embora a tensão seja menor, a corrente ela vai ser maior, ela vai ser quase o dobro. Então por isso os equipamentos queimam. E quando eu coloco 127 em 220 queima porque a tensão é maior. E todos os elementos que formam o meu equipamento, né, todos os elementos elétricos, eles são feitos para trabalhar em uma tensão e em uma corrente. Acima daquilo ali ele vai apresentar problema. Mas a potência, ela vai ser sempre a mesma, independente de qual tensão eu utilizar. E a energia, ela depende da potência. Então, se a potência ela não muda com a tensão, porque há uma mudança na corrente, a energia também não vai mudar. Então, tanto 127 quanto 220 vão gastar a mesma quantidade de energia elétrica. Então, essa foi a parte de receptores, o final de circuitos elétricos.